Bom, pessoal, vamos lá, ó. A gente está falando sobre neoclassicismo, romantismo e realismo. São novos estilos artísticos que são posteriores ao barroco. E a gente vai seguir, então, na história da arte, porque vocês vão ver que a história nada mais é do que a reflexão dos processos de evolução, né, da cidadania, né, das sociedades no mundo. E a história da arte, ela também acompanha isso. Então, falando de neoclassicismo, romantismo e realismo, a gente vai começar a contemplar essa imagem aqui, ó, tá? Essa imagem que já está aqui na sua capa, né, a capa do seu livro, na capa do seu capítulo, segue uma inscrição assim. A passagem do século XVIII para o século XIX foi marcada por intensas transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. Por que está dizendo isso? Porque foi nessa hora aqui, ó, nesse meio tempo do século XVIII para o século XIX, que aconteceram as revoluções industriais, que aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a Guerra Fria. Então aqui, nesse contexto... Desenvolvimento do celular. Com certeza. Na época do século XVIII para o século XIX aconteceram tantas coisas, então a gente vê que a arte ela também vai reproduzir isso. E uma das coisas que a gente vai perceber nesse contexto histórico, que aconteceu dentro do neoclassicismo, do romantismo e do realismo, é que é um estilo de arte neoclássica, né? Ou seja, neo significa novo e clássico significa velho. É o novo velho, né? Que veio com vamos dizer assim, muita barreira contra os exageros que era visto no período barroco, né? Então, no período barroco você tem aqueles exageros, aquela coisa assim grotesca de causar repugnância nas pessoas. Já o estilo neoclassicista, romântico e o realismo já não é assim, tá? Então, a gente tem aqui, já na página 3, uma definição sobre o que é o neoclassicismo, né? Então, a arte neoclássica, ela se estabeleceu ali a partir do século XVIII, né? É uma reação que vem contra os excessos do barroco. Eu não sei se você já percebeu esse processo, mas ó, voltando um pouquinho aqui na questão do Renascimento. O que era o Renascimento? Era a exaltação do divino. Tudo era espiritualizado divinamente. Era, sabe, o endeusamento de Deus. Tudo era Deus, tudo era voltado para Deus. Chega o barroco é o profanar do Deus. Entendeu? Nada mais é santo como era, nada mais é correto como era. Agora é grotesco, agora não é, agora é profano, agora é feio, agora não é bonito. Agora vem o neoclassicismo dizendo que o barroco está errado, agora não é mais esse exagero, calma, não é exagerado desse jeito, agora vamos com calma. Então um estilo vem se opondo sobre o outro, dando ideias de revolução sobre o outro. Então, os artistas dessa época aqui, eles vêm de um passado de influência greco-romana, né? O greco-romano, ele tem padrões de beleza voltado aí para a antiguidade clássica. Ou seja, o que é a antiguidade clássica? É o período greco, o período romano, aonde os corpos dos homens, principalmente, deveriam ser representados de maneira perfeita, de maneira simétrica e nus, né? Nus. Por que nus? Porque, segundo a cultura grega, o nu do homem representava virilidade e perfeição, visto que os homens se achavam, vamos dizer assim, perfeitos sobre a terra. Gente, então antes a beleza não estava na cara, não estava para cima, estava para baixo. Mais ou menos isso. É porque era assim, ó. O que acontecia aqui mais ou menos? Na questão do romantismo, aqui na questão da antiguidade clássica. Para o homem, né? Para o homem masculino, o homem, não um ser humano, tá? O homem macho, né? O homem masculino, o que ele tinha como visão de perfeição? O corpo do homem masculino. Tanto é que é uma época em que as mulheres, elas eram consideradas imperfeitas, elas eram consideradas assim indignas. A mulher, ela servia simplesmente para a fabricação de filhos, para mais nada. Inclusive os homens, eles mantinham um relacionamento íntimo com as mulheres só para esse fim, né? Porque geralmente homens se relacionavam com homens no período romano, no período grego, porque eles exaltavam o corpo masculino como sendo algo perfeito.
Então, você tem que perceber que o neoclassicismo ele tem agora um mergulho nessa época, né? Então, ali, algumas escavações arqueológicas que foram feitas ali na cidade de Herculano, em Pompeia, ali, que foram destruídas ali pelo Vesúvio, né? Que é o vulcão que entrou em erupção. Eles encontraram alguns objetos, algumas pinturas que são relíquias artísticas, né? Da arte, né? Que trouxeram então aí algumas ideias, né, do classicismo, né, que já tinham sido faladas no Renascimento, mas com questão aí ao planejamento urbano, a organização das sociedades, o progresso social, a arte ela começa a retratar isso com uma força muito sensível. Então ela começa a trazer aí acontecimentos históricos de um passado clássico. Por isso que é chamado de novo clássico, porque tem várias novas descobertas acerca desse período, né? Então o neoclassicismo, ou seja, o novo período clássico, ele começa a valorizar o quê? O desenho na pintura, né? Então a arte passou a ser ensinada na onde? Nas escolas, nas academias de pintura, de arte. Então, os alunos começaram a desejar aprender essas técnicas. Isso passou a ser considerado como disciplina dentro das faculdades, vamos dizer assim. E os artistas também começam a criar aqui obras, né, onde vai predominar o equilíbrio, a simetria, as proporções perfeitas, que são ali atribuídas justamente ao período da Antiguidade Clássica. Então, eles começam a resgatar alguns valores artísticos do período de Roma, do período da Grécia Antiga, e aí eles começam a colocar aqui, no período do neoclassicismo. Só que esse período aqui não é igual ao período da Grécia Antiga. Outros acontecimentos históricos acabaram sucedendo, como, por exemplo, a instauração da burguesia após o feudalismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, o neoclassicismo nasce num período histórico onde essas três situações acontecem: burguesia, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Então a gente vai ver muito essas etapas da história representadas aqui no período neoclássico. E seguindo adiante aqui, na página 4, a gente começa a ver a nossa galeria, tá? Quem é esse cara que vocês estão vendo representado aí, esse doido aí, tá? Esse cara aqui, ele é o Jean Paul Marat. Jean Paul Marat, ele foi um cara... Parece sangue nisso. Sim, sim. Essa Parece pintura sangue. sim, e é isso mesmo. Essa pintura aqui mostra o momento em que ele foi assassinado, né? Quem foi o Jean Paul Marat? O Jean Paul Marat, ele foi uma pessoa importante no processo de Revolução Francesa. Ele era um daqueles que inspirava o povo com seus discursos bem elaborados, né? Só que despertava muita raiva nas pessoas. Ele tinha um problema de pele, né, que precisava ser tratado com vários banhos medicinais. E num momento em que ele estava fazendo um dos seus banhos medicinais, ele estava na banheira, né, essa é a imagem dele na banheira, quando uma mulher chegou atrás dele, né, com uma faca ou um punhal, eu não me lembro direito, e acabou assassinando o Marat, que era um dos líderes ali durante os processos de Revolução Francesa. E ele foi representado dessa maneira, obviamente que não tinha máquina fotográfica naquela época para saber se ele morreu desse jeito, né? Mas ele foi representado com uma peculiaridade. Colocaram ele parecido com uma imagem de Davi, que foi uma pintura que foi feita, se eu não me engano, por Michelangelo, né? Mostra aí como se ele tivesse assim uma feição de Jesus Cristo descido da cruz, sabe? Imagina Jesus morto na cruz e eles tirando o corpo de Jesus da cruz, né? Uma morte assim como se fosse um mártir, um grande lutador, né, por um ideal. Então essa pintura ela tá exaltando o trabalho do Marat nessa época aí da Revolução Francesa. E quem fez essa pintura foi um francês chamado Jacques Louis David, né? Ele foi um dos principais pintores do período neoclássico. E a gente vai ver agora algumas das suas obras. Essa daqui, ó, é a Morte de Marat, certo? Aqui, ó, você conhece esse cara, eu não vou nem dizer quem é. Quem é esse cabo aqui? Você sabe qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Pois é, esse aqui é um retrato de Napoleão Bonaparte, né? Que foi
um dos líderes franceses, né, que chefiaram aí a Revolução Francesa, né? Aliás, a Revolução Francesa não foi chefiada por ele, ao contrário. Ele depois chefiou várias e outras revoluções, mas ele acabou perdendo, né? Ele perdeu 2 revoluções e acabou morrendo. Mas ele foi um cara que ele bagunçou com o mundo, você não tem noção. A gente vai estudar no ano que vem. O Napoleão Bonaparte, ele bagunçou o mundo inteiro em pouquíssimo tempo. Inclusive, foi por causa igual de a China Napoleão. igual a China fez com o mundo recentemente. Exatamente, exatamente. Só que não dessa mesma forma, mas exatamente. Inclusive, foi por causa do Napoleão Bonaparte. É tipo a China hoje em dia. Inclusive foi por causa do Napoleão Bonaparte que os portugueses vieram para cá, para o Brasil, colonizar o Brasil, né? A culpa foi dele, Então agora a gente está contra a França e Portugal, né? Aí no ano que vem vocês vão saber o que foi que esse cabinho aqui fez. Dois safados. Olha só, tem mais uma imagem aqui. Se eu tiver, não. Isso aqui é retrato de uma jovem. Ela revela algumas características, né? Dos famosos retratos aí do Jacques-Louis David. Primeiro porque a cabeça da jovem está virada de modo a confrontar você que está observando a imagem, né? E o fundo geralmente é escuro, sem nenhum tipo de elemento, né? Para fazer ali para chamar a atenção, né? Fica só mesmo o rosto da jovem encarando você. As roupas, o lenço na cabeça, é tudo parte da moda da época. Então as imagens que a gente vê em pinturas nessa época também retratam aí a questão da moda adotada pelas mulheres na época. A Revolução Francesa, a gente tem que falar um pouquinho disso, senão a gente vai se perder total no conteúdo, tá? Bom, a Revolução Francesa, ela abalou muito, muito as ideias do mundo, que dirá as ideias da arte, né? Por quê? Porque a partir do que ela fez, foi um movimento que causou uma reforma política, vamos dizer assim. O que acontecia durante esse período? Vamos falar aqui do rei Luís XVI, do Luís XIV, do Luís XV, né? Uma família de reis, né? Que foram sendo aí, né? Seus sucessores, né? Imagine uma era onde a monarquia ela era assim riquíssima, cheia de glamour, cheia de requinte, e a população à sua volta passava miseravelmente fome. Parou para pensar nisso? Então imagina, o rei comendo, se fartando do bom e do melhor, e o povo morrendo de fome. O povo tinha que pagar impostos altíssimos à coroa para manter o estilo da coroa, para manter o estilo de vida da elite, né? Uma seca enorme aconteceu na França nesse momento por causa do rigoroso inverno, e aí não tinha como plantar. Então o rei era um absolutista monárquico que acabava matando de fome os seus súditos enquanto ele enchia a pança. E a partir desse momento, os movimentos iluministas começam a surgir. O que foi o movimento iluminista? Foi um movimento que foi criado a partir das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento iluminista, ele fazia com que a população desejasse a liberdade, desejasse a igualdade, desejasse viver em fraternidade. Tudo que eles queriam, um pedaço de terra, para que eles pudessem plantar e dar de comer para sua família. Enquanto que a realeza não queria nem saber. Queria que vocês trabalhassem e entregassem o dinheiro todo para eles. Em 1789, um acontecimento importantíssimo na história aconteceu, que foi a tomada de uma prisão que era chamada Bastilha. A Bastilha era uma prisão para prisioneiros políticos, vamos dizer assim. Pessoas que tinham se revoltado contra o rei e que eram colocados ali em câmaras bem frias, com nenhum tipo de conforto, muito menos reconhecimento. E a Bastilha também era um depósito onde eles guardavam ali a pólvora, né? Que era ali o recurso bélico da época. Você imagina que a população foi para cima da Bastilha e destruiu a Bastilha com as próprias mãos. Sério, eles foram com pás, com enxadas, e eles destruíram um prédio que era uma prisão de segurança máxima com as próprias mãos, certo? Então camponeses, burgueses se juntaram, foram lá e destruíram. Essa época, o que tinha na cabeça da população? Raiva,
ódio, rancor, certo? Então, os artistas começaram a participar desses movimentos e acabaram ganhando o gosto do público. Por quê? Porque eles estão representando o quê? A opinião do povo, certo? Então, aqui, ó, vamos passar essa parte, vamos continuar vendo a galeria, ó. Aqui a gente está vendo agora obras de Jean Auguste Dominique, né? Ou então simplesmente Dominique Ingres, como todo mundo chama, né? Aqui nessa imagem, o que a gente pode ver? Aqui ele se inspirou numa comédia chamada Divina Comédia, de Dante Alighieri, que era uma peça de teatro muito famosa da época, aonde tem uma personagem, a personagem principal chamada Francesca. Ela já está morta, né? E ela conta aí ao personagem Dante, né, da sua visita ao inferno. Ela conta como é que era lá no inferno, e aí as cenas, né, são inspirados aí, e aí acaba que o Dante acaba beijando ela, né? E o marido da Francesca acaba vendo esse beijo aí, né? E ele acaba matando os dois e mandando os dois pro eterno inferno, né? Foi assim que aconteceu. A raiva do povo, né? Eu vou matar você e mandar pro inferno. A raiva do povo. Aqui, Meu Deus, olha a riqueza. esse. Olha a riqueza do povo na época. Vai vendo, ó. Aqui você tá vendo aí as roupas, né? Do Império, né? Aqui é Napoleão Bonaparte, certo? Aqui é Napoleão Bonaparte quando ele já estava aqui governando como imperador, tá? Ele começa a carreira política dele como um cônsul, depois ele se torna o imperador da França. Aqui, nesse painel, a gente vê aqui algumas figuras reunidas na escadaria de um templo, né, grego, como vocês podem ver. Tem Uau! Aí, né? E Uau, que lindo! aqui trata-se mais ou menos aí de figuras femininas, vestidas assim mais ou menos com tecidos envoltos no corpo, como era a época grega, né? E aqui a gente consegue ver que parece que é Homero que está sentado aqui ao centro, né? Sendo coroado, né? E vemos aqui várias personagens. Parece que é uma obra chamada Ilíada e a Odisseia. É uma obra personificada aí no contextual grego. E aqui na página 8 a gente vai ter a nossa atividade, que eu já explico para vocês já já. Então é isso, gente. Essa é a nossa atividade de hoje. Reconhecer o período histórico em que o neoclassicismo está sendo contextualizado e ver o que o povo está querendo mostrar para a gente nas telas. Certo? Que legal!